Conta um Conto apresenta, de Stephen King, Posto de Parada. Narração, Marcelo Fávaro. Este é um trabalho individual. Para que ele continue no ar com mais histórias, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Cada comentário acaba ajudando este vídeo a aparecer para mais pessoas. E caso você queira ser um colaborador, tem a plataforma Apoia-se do canal Conta um Conto. Ou você pode fazer uma ajuda esporádica pelo Pix marcelofc18@hotmail.com. Este narrador particularmente agradece muito esse tempinho que eu posso passar contigo. Vamos à história? Ele imaginava que, em algum lugar entre Jacksonville e Sarasota, tinha feito uma versão literária do velho truque Clark Kent, aquele que ele se troca dentro da cabine telefônica, mas não sabia bem como nem onde. O que sugeriria que não foi assim tão dramático. Então será que tinha alguma importância afinal? Às vezes ele dizia para si mesmo que não, que essa história toda de Rick Harding e John Dykstra não passava de uma armação, pura conversa de assessoria de imprensa, igual a Archibald Blodgett, ou qualquer que tivesse sido seu nome real, atuando como Cary Grant ou Evan Hunter, cujo nome de batismo era Salvatore sabe-se lá o quê, escrevendo como Ed Beckane. E esses caras tinham servido de inspiração para ele, juntamente com Donald E. Westlake, que escrevia romances policiais baratos sob o nome de Richard Stark, e K.C. Constantine, que na verdade... Bem, ninguém sabia ao certo, não é mesmo? O mesmo acontecia com o misterioso Mr. B. Traven, que escrevera O Tesouro de Sierra Madre. Ninguém sabia ao certo. E isso era a grande parte da diversão. Nomes. O que há num simples nome? Quem, por exemplo, era ele naquela viagem que fazia 2 vezes por semana de volta para Sarasota? Seria ele Harding, quando saiu do Potts Gold em Jacks? É claro, sem dúvida. E seria Dykstra, quando entrasse em sua casa, à beira do canal, na Mackintosh Road? Obviamente. Mas quem era ele agora, na Rota 75, enquanto seguia de cidade em cidade, sob as luzes brilhantes da autoestrada? Harding? Dykstra? Ninguém? Será que havia algum momento mágico em que o lobisomem literário que ganhava uma grana preta se transformava de volta no professor de inglês inofensivo, cuja especialidade era poetas e romancistas americanos do século XX? E teria isso importância, desde que estivesse em dia com Deus, a Receita Federal e um ou outro jogador de futebol americano que, porventura, fizesse um dos 2 cursos de introdução que ele dava? Nada disso tinha importância alguma ali, logo ao sul de Ocala. O importante era que ele precisava mijar, como um cavalo de corrida, fosse quem fosse. Tinha bebido 2 cervejas a mais do que seu limite habitual no Potts Gold, talvez 3, e colocado o controle de velocidade do Jaguar em 105 km por hora, pois não queria ver nenhuma luz estroboscópica vermelha no seu retrovisor naquela noite. Ele podia ter comprado o Jag com livros escritos sob o pseudônimo de Harding, mas era como John Andrew Dykstra que ele vivia a maior parte de sua vida. E seria sob esse nome que a lanterna brilharia se lhe pedissem a carteira de motorista. E Harding pode ter bebido as cervejas no Potts Gold, mas se um patrulheiro rodoviário da Flórida sacasse o temido bafômetro de seu estojinho de plástico azul,
Seriam as moléculas intoxicadas de Dijkstra que iriam parar dentro das entranhas inteligentes da bugiganga. E numa noite de quinta-feira de junho, ele seria presa fácil, independentemente de quem fosse, pois todos os turistas haviam voltado para Michigan e ele estava praticamente sozinho na I-75. Mesmo assim, havia um problema fundamental em relação à cerveja que qualquer estudante de graduação entendia. O contrato que você faz com ela não é o de compra, é de aluguel. Sim, por sorte, pois havia um posto de parada a apenas 10 ou 11 quilômetros ao sul de Ocala, e lá ele daria um jeito naquilo. Enquanto isso, no entanto, quem era ele? Certamente tinha vindo a Sarasota 16 anos antes, como John Dijkstra, e era com esse nome que lecionava inglês no campus de Sarasota da FSU desde 1990. E então, em 94, decidiu parar de dar cursos de verão e, em vez disso, se arriscar a escrever um romance de mistério. Não havia sido ideia sua. Ele tinha um agente em Nova York. Não um dos figurões, mas um cara honesto o suficiente e com um histórico aceitável que conseguira vender 4 dos contos do seu novo cliente, escritos como Dijkstra, para várias revistas literárias que pagaram umas boas centenas de dólares. O nome do agente era Jack Golden, e, embora fosse todo elogios para os contos, ele considerava os cheques que resultaram deles uma merreca. Havia sido Jack quem apontara que todos os contos publicados por John Dijkstra tinham uma boa linha narrativa, que, até onde Johnny sabia, no dialeto dos agentes literários, significava enredo, e sugerira que seu novo cliente poderia fazer 40 mil ou 50 mil dólares de uma só vez, escrevendo romances de mistérios de 100 mil palavras. Veja bem, você poderia fazer isso em um verão se conseguisse pendurar o chapéu em algum lugar e metesse a cara, disse ele para Dijkstra em uma carta. Eles ainda não tinham progredido para o telefone ou fax àquela altura. E seria o dobro do que você ganha dando aula nos cursos de junho e de agosto lá na Universidade de Mangrove. Se quiser tentar, meu amigo, a hora é essa. Antes de arranjar uma esposa e 2 filhos no meio. A hora é essa. Não havia esposa em potencial algum no horizonte, assim como não havia agora. Mas Dijkstra entendera o que Jack queria dizer. Arriscar a sorte não ficava mais fácil à medida que você envelhecia, e mulher e filhos não eram as únicas responsabilidades que uma pessoa assumia com o passar silencioso do tempo. Sempre havia a sedução dos cartões de crédito, por exemplo. Cartões de crédito enchem o casco do seu navio de cracas e fazem você ir mais devagar. Cartões de crédito são agentes da norma e trabalham em favor de uma vida sem surpresas. Quando o contrato dos cursos de verão chegou em janeiro de 94, ele o devolveu sem assinar para o chefe de departamento com um pequeno bilhete explicativo. Eu pensei talvez que seria melhor eu tentar escrever um romance esse verão. A resposta de Ed Wasserman tinha sido cordial, porém firme. Tudo bem, Johnny, mas não posso garantir que a vaga estará disponível no próximo verão. A pessoa que assumiu o curso sempre tem o direito de recusar primeiro. Dijkstra chegara a pensar no assunto, mas não por muito tempo. Àquela altura, tinha uma ideia. Melhor ainda, tinha um personagem. O cão, pai literário dos Jaguares e das casas de Macintosh Road, estava esperando para nascer. E Deus abençoe o seu coração homicida. À sua frente ele via a seta branca da placa azul que reluzia sob seus faróis, a rampa que saía da estrada fazendo uma curva para a esquerda e os postes com lâmpadas de sódio em alta potência. Elas iluminavam de tal forma o asfalto que a rampa parecia parte de um palco de teatro. Ele ligou a seta, desacelerou para 65 km por hora e saiu da interestadual.
Na metade da subida, a rampa bifurcava. Caminhões e trailers para a direita. Quem estivesse dirigindo um Jaguar, seguir reto. O posto de parada ficava a 50 metros depois da bifurcação. Um prédio baixo de blocos de concreto que também parecia um palco sob as luzes fortes. O que seria ele num filme? Uma base de lançamento de mísseis no cafundó do Judas, sendo que o sujeito no comando sofre algum tipo de doença mental cuidadosamente escondida, mas progressiva? Ele vê russos por toda parte, russos saindo das malditas paredes, ou então terroristas da Al-Qaeda, o que provavelmente estaria mais na moda. Os russos já não serviam mais para vilões em potencial, a não ser que estivessem traficando drogas ou prostitutas adolescentes. De todo modo, o vilão não tinha importância. É tudo fantasia. Mas ainda assim o dedo do cara está coçando para apertar o botão vermelho e ele precisava mijar. Então, por favor, guarde a imaginação na gaveta por um tempo. Muito obrigado. Além do mais, não havia lugar para o cão numa história dessas. O cão era um guerreiro urbano, como ele havia dito no Pottswood mais cedo, naquela noite. Boa frase, por sinal. Mas a ideia do comandante louco na base de mísseis tinha o seu encanto, não tinha? Um cara bonitão, adorado pelos colegas, parece perfeitamente normal por fora. Havia apenas um carro no estacionamento amplo àquela hora. Um daqueles Chryslers que sempre achava engraçados. Parecia carrinhos de gangster de brinquedo da década de 30. Ele estacionou 4 ou 5 vagas depois do Chrysler e desligou o motor. E então parou para dar uma conferida rápida no estacionamento deserto antes de sair. Não era a primeira vez que estava ali ao voltar do pote. E certa vez tinha ao mesmo tempo achado graça e ficado apavorado ao ver um crocodilo se arrastando pelo asfalto vazio em direção aos pinheiros do outro lado do posto. Parecendo um pouco um homem de negócios velho acima do peso a caminho de uma reunião, mas era só um crocodilo. Não havia crocodilo naquela noite, de modo que ele saiu, apontando o seu chaveiro por sobre o ombro e apertando o botão para trancar as portas do carro. Naquela noite, seria ele e o Sr. Chrysler. O Jack soltou um gorjeio obediente e por um instante ele viu sua sombra no breve lampejo dos faróis. Mas de quem era ela? De Dijkstra ou de Harding? De Johnny Dijkstra, decidiu ele. Harding tinha sumido àquela altura, deixado para trás a 50 ou 60 quilômetros dali. Porém, aquela tinha sido a sua noite de fazer a breve e, em sua maior parte cômica, a apresentação pós-jantar para o restante dos Florida Tivers. E ele achava que o Sr. Harding havia feito um belo trabalho, terminando com a promessa de mandar o cão atrás de qualquer pessoa que não contribuísse generosamente com a instituição beneficente daquele ano, que calhava de ser a Sunshine Readers, uma organização sem fins lucrativos que fornecia textos e artigos em formato de áudio para acadêmicos cegos. Ele atravessou o estacionamento até o prédio, os saltos de suas botas de cowboy clicando no asfalto. John Dijkstra jamais usaria jeans desbotados e botas de cowboy em um evento social, especialmente se ele fosse o palestrante do evento em questão. Mas Harding era um carro envenenado de modelo bem diferente. Ao contrário de Dijkstra, que se melindrava com facilidade, Harding não dava muita bola para o que as pessoas achavam de sua aparência. O edifício do posto de parada era dividido em 3 partes. O banheiro feminino à esquerda, o banheiro masculino à direita e um grande átrio no meio, com um balcão onde você podia apanhar panfletos sobre diversas atrações no centro e no sul da Flórida. Havia também máquinas de salgadinhos, 2 máquinas de refrigerante e um dispenser automático de mapas que exigiam um número ridículo de moedas. Ambos os lados da entrada baixa de blocos de concreto estavam cobertos de cartazes de crianças desaparecidas, que sempre deixavam Dijkstra arrepiado. Quantas das crianças naquelas fotos, ele sempre se perguntava, estariam enterradas no solo úmido e arenoso dos glades ou alimentando os crocodilos daquela região pantanosa? Quantas cresciam
acreditando que os vagabundos que as raptaram e de quando em quando as molestavam e prostituíam eram seus pais ou mães. Dijkstra detestava olhar para seus rostos desarmados e inocentes, ou pensar no desespero que havia por trás dos valores absurdos das recompensas. 10, 20, 50 mil dólares, 100 mil. A última, por uma menina loira e sorridente de Fort Myers que tinha desaparecido em 80 e que estaria no começo da meia-idade, se é que ainda estivesse viva, o que certamente não era o caso. Havia também, um aviso informando ao público que era proibido remexer nos latões de lixo, e outro dizendo que demorar mais de 1 hora naquele posto de parada era proibido. Área vigiada pela polícia. Quem iria querer se demorar aqui, pensou Dijkstra, escutando a brisa noturna farfalhar por entre as palmeiras. Um louco, eis quem iria querer. Uma pessoa para a qual um botão vermelho começaria a parecer atraente à medida que os meses e anos tediosos passavam ao som de caminhões de 16 rodas na faixa de ultrapassagem à 1 da madrugada. Ele dobrou em direção ao banheiro masculino e então se deteve no meio de um passo, quando ouviu de repente uma voz de mulher, um pouco distorcida pelo eco, mas espantosamente próxima, vir atrás dele. Não, Lee, disse ela. Não, querido, não faça isso. Ouviu-se um tapa, seguido de um baque abafado de carne. Dijkstra se deu conta de que estava escutando o som inconfundível de maus tratos. Ele chegava a ver a marca vermelha da mão no rosto da mulher e sua cabeça, apenas ligeiramente amortecida pelos cabelos, louros, pretos, batendo contra a parede de azulejos bege. Ela começou a chorar. As lâmpadas de sódio eram fortes o bastante para Dijkstra ver que seus braços tinham ficado arrepiados. Ele começou a morder o lábio inferior. Tu é uma puta de merda. A voz de Lee era monótona, sonora. Era difícil saber porque dava para notar de cara que ele estava bêbado, pois cada palavra tinha articulada à perfeição. Mas dava, porque você já ouviu homens falando assim antes, em estágios de beisebol, em feiras de variedades, às vezes através de uma parede fina ou do teto de motel tarde da noite, com a lua já baixa no céu ou bares já fechados. A metade feminina da conversa. Será que se podia chamar aquilo de conversa? Podia estar bêbada também, embora parecesse mais assustada. Dijkstra ficou parado ali, no limiar de um hall de entrada, encarando o banheiro masculino, suas costas viradas para o casal no banheiro das mulheres. Ele estava nas sombras, cercado dos dois lados por cartazes de crianças desaparecidas que farfalhavam baixinho como folhagens de palmeira sob a brisa noturna. Ficou esperando no mesmo lugar, torcendo para aquilo parar por ali. Mas é claro que não parou. Os versos de um cantor qualquer de música country lhe vieram à cabeça, sem sentido e totalmente agourento. Quando eu descobri que não prestava, já estava rico demais para tomar jeito. Ouviu-se um tapa polpudo e outro grito da mulher. Houve um instante de silêncio. Então a voz do homem voltou a ressoar. E dava para notar que, além de estar bêbado, ele era completamente ignorante, por conta da maneira como dizia tu é, em vez de você é. Era possível também saber um monte de coisas a respeito dele. Na verdade, que costumava se sentar nos fundos da sala durante as aulas de inglês no ensino médio, que bebia leite direto da embalagem quando chegava em casa do colégio, que abandonou a escola antes de se formar e que arranjou o tipo de trabalho em que precisava usar luvas e carregar um estilete no bolso de trás da calça. Não se devia fazer esse tipo de generalizações, a gente sabe disso. Era como dizer que todos os negros tinham ginga de nascença e todos os italianos choravam na ópera. Mas ali, no escuro, às 11 da noite,
cercado por cartazes de crianças desaparecidas, que por algum motivo eram sempre impressos em papel rosa, como se fosse a cor dos desaparecidos. Você sabia que era verdade. Tu é uma putinha de merda. Ele tem sardas, pensou Dijkstra, e a pele sensível ao sol. A pele queimada faz com que ele pareça sempre nervoso, e normalmente é assim mesmo que ele está. Ele bebia calhua quando está com a carteira recheada, como se diz. Mas no geral bebe ser... Lee, pare, disse a voz da mulher. Ela estava chorando àquela altura, implorando, e Dijkstra pensou: não faça isso, moça. Você não sabe que só piora as coisas? Não sabe que quando ele vê aquele filete de ranho pendendo do seu nariz, isso só serve para deixá-lo ainda mais irritado? Para com isso. Para de me bater. Eu não aguento. Pá! E então outro baque. E um grito agudo, quase um latido fino de dor. O velho Sr. Kreiser a estapeou outra vez com força bastante para que sua cabeça batesse contra os azulejos do banheiro. E como era mesmo que aquela piada antiga era, porque a cada ano são 300 mil casos de maus-tratos contra a mulher nos Estados Unidos, porque elas não aprendem. Elas não aprendem, porra! Tu é uma puta. Esse era o evangelho de Lee naquela noite, direto da segunda epístola dos bebadocionistas. E o que era assustador naquela voz, o que Dijkstra achou completamente aterrorizante, era a falta de emoção. Raiva teria sido melhor. Raiva teria sido mais seguro para a mulher. Raiva era como um gás flamejante. Uma faísca poderia acendê-lo e consumi-lo em uma explosão rápida e espalhafatosa. Mas aquele cara não. Aquele cara era meticuloso. A raiva não ia passar, porque não era raiva. Não bateria nela de novo, e então pediria desculpas, talvez começando a chorar ao fazê-lo. Talvez tivesse feito isso em outras noites, mas não naquela. Naquela noite ele estava interessado na explosão mais demorada. Ave Maria cheia de graça, me ajude a sair dessa enrascada. O que eu faço agora? Qual é a minha função aqui? Será que eu tenho alguma função aqui? Ele certamente não entraria no banheiro masculino para dar a longa e preguiçosa mijada que pretendia. E estava louco para dar. Seu saco estava encolhido como duas pedrinhas duras, e a pressão nos rins tinha se espalhado tanto pelas suas costas quanto pelas pernas. Seu coração estava acelerado no peito, esmurrando-o a uma passada rápida que provavelmente se tornaria uma corrida ao som do próximo golpe. Só conseguiria mijar novamente dali a 1 hora, por maior que fosse a sua vontade. E mesmo assim o xixi sairia numa série de jatinhos insatisfatórios. Vocês conhecem esse tipo de sensação? E Deus, como ele gostaria que essa hora já tivesse passado. Como ele gostaria de estar na estrada, a 100 quilômetros dali. O que você vai fazer se ele bater nela de novo? Outra questão surgiu. O que ele faria se a mulher desse no pé e o Sr. Kreiser fosse atrás dela? Havia apenas uma saída no banheiro feminino, e John Dijkstra estava bem no meio dela. John Dijkstra, com as botas de cowboy que Rick Harding usara em Jacksonville, com de 2 em 2 semanas um grupo de escritores de mistério, muitos deles mulheres gorduchas de terninhos pastel, se reuniam para discutir técnicas narrativas, agentes, vendas e fofocar uns sobre os outros. Lee, não me machuque, não me machuque. Está bem? Por favor, não me machuque. Por favor, não machuque o bebê. Não machuque o bebê. Lee, Jesus chorou. Ah, e ainda tem mais essa para completar, o bebê. Por favor, não machuque o bebê, cara. Bem-vindo ao canal A Vida Como Ela É. O coração disparado de Dijkstra pareceu afundar alguns centímetros no peito.
Ele tinha a sensação de estar parado naquele mesmo limiar de bloco de concreto há pelo menos 20 minutos. Mas quando olhou para o relógio, não ficou surpreso ao ver que nem mesmo havia passado 40 segundos. Desde o início, o primeiro tapa. A prova da natureza subjetiva do tempo e da estranha velocidade. A estranha velocidade do pensamento quando a mente é colocada sob pressão sem aviso. Ele já havia escrito diversas vezes sobre as duas coisas. Imaginava que a maioria dos, abre aspas, fecha aspas, de escritores de mistério tivesse feito o mesmo. Quando chegasse novamente a sua vez de palestrar para os Florida Tivers, talvez ele pudesse escolher isso como assunto e começar-lhes contando sobre o incidente e sobre como teve tempo para pensar em segunda epístola aos bebaducionicenses, embora achasse que talvez fosse um pouco pesado para suas confraternizações quinzenais. O pessoal ia achar pesado. Uma perfeita rajada de golpes interrompeu a sua linha de pensamento. Lily tinha surtado. Dijkstra escutou o som peculiar daqueles golpes com assombro de um homem que compreende estar ouvindo sons dos quais jamais vai se esquecer. Não efeitos sonoros de cinema, mas um som de punhos batendo em um travesseiro de penas, surpreendentemente suave, na verdade quase delicado. A mulher gritou uma vez de surpresa e outra de agonia. Depois disso, se viu reduzida a gritinhos ofegantes de dor e medo. Lá fora, no escuro, Dijkstra pensou em todos os anúncios publicitários da TV que já tinha visto sobre prevenção da violência doméstica. Eles não faziam menção a isso, a como você conseguia ouvir o vento das palmeiras em um ouvido e o farfalhar dos cartazes de crianças desaparecidas, não nos esqueçamos disso, e aqueles grunhidos de dor e medo no outro. Ele ouviu o barulho de pés se arrastando no piso do azulejo e soube que Li era como a mulher o chamava, como um apelido carinhoso pudesse acalmar a sua fúria. Estava se aproximando. Como Rick Harding, Li usava botas. Os Lis do mundo geralmente preferiam calçar Georgia Giants e mulheres mais novas. A mulher estava de tênis cano baixo, branco. Ele sabia disso. Puta de merda. Puta. Eu te vi falando com ele, mostrando os peitos pra ele. Tu é uma puta mesmo. Não, Li, eu nunca, Li. O som de outro golpe. E então, numa expectoração rouca que não era nem masculina nem feminina, um barulho de golfada. No dia seguinte, quem quer que limpasse aqueles banheiros encontraria vômito secando no chão e em uma das paredes de azulejo do toalete feminino. Mas Li e sua mulher ou namorada já estariam longe, e para o faxineiro seria apenas outra sujeira para limpar. A história do vômito ao mesmo tempo obscura e desinteressante. E o que Dijkstra deveria fazer? Meu Deus, será que ele tinha coragem de entrar lá? Se não tivesse, Li talvez acabasse de bater nela e se desse por satisfeito. Mas se um estranho interferisse, ele mataria nós dois. Mas o bebê, por favor, não machuque o bebê. Dijkstra cerrou os punhos e pensou. Merda de canal, a vida como ela é. A mulher ainda vomitava. Para com isso, Ellen. Eu não consigo. Não? Então tá bom. Eu faço você parar. Sua puta. Outro schwap. Pontuou aquela puta. O coração de Dijkstra se afundou ainda mais. Ele não achava que aquilo fosse possível. Dali a pouco estaria batendo na sua barriga. Se ao menos pudesse incorporar o cão. Em um conto, isso daria certo. Ele vinha, inclusive, pensando sobre a identidade antes de cometer o grande erro de entrar naquele posto de parada. E se aquilo não era o que os manuais de literatura chamavam de prenúncio? O que então seria? Sim, ele poderia se transformar no seu matador, entrar no banheiro feminino, cobrir Li de porrada e depois seguir o seu caminho.
como Shane naquele filme antigo de Alan Ladd. A mulher vomitou novamente, com o som de uma máquina transformando pedras em cascalho. E então, Dijkstra soube que não iria incorporar o cão. O cão era faz de conta. Aquela era a realidade, se desenrolando bem ali na sua frente com a língua de um bêbado. Faz isso de novo para você ver só, incitou Lee, e dessa vez havia algo de mortífero em sua voz. Ele estava se preparando para ir até o fim. Dijkstra estava certo disso. Eu vou testemunhar no julgamento. E quando me perguntarem o que eu fiz para impedir, eu vou falar que não fiz nada. Eu vou falar que eu fiquei escutando, que eu memorizei a cena, que eu fui testemunha. E então eu vou explicar que é isso que os escritores fazem quando não estão escrevendo. Dijkstra pensou em correr de volta para o Jag, sem fazer barulho, é claro, e usar o telefone no painel para ligar para a polícia estadual. Bastava ligar a asterisco 99, mas era o que diziam as placas de mais ou menos 15 em 15 quilômetros. Em caso de acidente, disque asterisco 99 no seu celular. Só que nunca havia um policial por perto quando se precisava. O mais próximo naquela noite estaria em Bradenton ou talvez em Ybor City. E quando ele chegasse ali, aquele pequeno rodeio de sangue já estaria acabado. E então, uma série de soluços pastosos, entremeados por baixos sons de sufocamento, começou a vir do banheiro feminino. A porta de uma das cabines bateu. A mulher sabia que Lee estava falando sério com tanta certeza quanto Dijkstra. O simples fato dela vomitar novamente bastaria para ele explodir. Ele partiria como um louco para cima dela e terminaria o serviço. E se eles o apanhassem? Segundo grau, não premeditado. Em 15 meses ele poderia estar solto e saindo com a irmã mais nova dela. Volte para o carro, John. Volte para o carro, sente atrás do volante, saia daqui. Comece a trabalhar na ideia de que isso nunca aconteceu e certifique-se de que não vai ler o jornal ou assistir à TV pelos próximos 2 dias. Vai ajudar. Faz isso. Agora, você é um escritor, você não é um lutador, cara. Você tem 1,80 m. Você pesa 73 quilos. Tem um ombro ruim. E a única coisa que pode fazer aqui é piorar a situação. Então volta para o carro e faça uma pequena oração para qualquer Deus que exista olhar para mulheres como Ellen. E ele chegou a dar meia volta antes de ter um pensamento. Um pensamento veio-lhe à cabeça. O cão não era real, mas Rick Harding era. Ellen Whitlow, de Nokomis, tinha caído em cima de uma das privadas e aterrissado na tampa com as pernas abertas e a saia levantada. Exatamente como a puta que era. E Lee foi andando atrás dela, pretendendo agarrá-la pelas orelhas e começar a socar sua cabeça idiota contra o azulejo. Já estava farto daquilo. Iria lhe ensinar uma lição que ela jamais esqueceria. Não que esses pensamentos tenham passado por sua cabeça de alguma forma coerente. O que havia em sua mente àquela altura era basicamente uma vermelhidão. Debaixo dela, por cima dela, infiltrando-se nela, havia uma voz cantada que parecia a de Steven Tyler do Aerosmith. Esse bebê não é meu mesmo. Não é meu, não é meu. Você não vai colocar ele nas minhas costas, sua puta de merda. Ele deu 2 passos. E foi então que uma buzina de carro começou a soar ritmada em algum lugar perto dali, estragando o ritmo dele, estragando sua concentração, tirando-o de dentro de sua cabeça, fazendo-o olhar em volta. Alarme de carro, pensou ele, olhando da entrada do banheiro feminino para a mulher sentada na privada, da porta para a puta. Começou a acirrar os punhos de indecisão e, de repente, apontou para ela o indicador direito, a unha longa e suja. Se você se mexer, você tá morta, sua piranha, falou para ela, encaminhando-se para a porta. O banheiro era bem iluminado e o estacionamento do posto também, mas no hall entre as 2 alas do prédio estava tudo escuro. Por um instante ele ficou cego, e foi então que algo
o atingiu bem no alto das costas, impulsionando-o para frente em uma corrida atabalhoada que o levou a apenas 2 passos adiante, antes dele tropeçar em alguma outra coisa, uma perna, e cair estatelado no concreto. Não houve pausa, não houve hesitação. Uma bota lhe chutou a coxa, congelando o músculo grande dela. E então, bem no alto da sua bunda de calça jeans, quase na altura das suas costas, ele começou a se arrastar. Uma voz acima dele falou: "Não role a barriga para cima ali. Eu tô com uma chave de rodas na mão. Continue de barriga para baixo, ou eu vou afundar ela na sua cabeça." Lee ficou deitado onde estava, com as mãos estendidas para frente, quase se tocando. "Venha para cá, Ellen", disse o homem que lhe batera. "Não temos tempo a perder. Saia daí agora." Fez-se um silêncio, e então a voz da puta, trêmula e pastosa: "Você machucou ele? Não machuque ele." "Ele está bem, mas se você não sair agora mesmo, eu vou machucá-lo feio. Não vou ter escolha." E depois de uma pausa: "E a culpa vai ser sua." Enquanto isso, o alarme do carro ressoava sua ladainha noite adentro. Lee começou a virar a cabeça no chão. Doía. Com o que aquele desgraçado tinha batido nele? Foi chave de roda o que ele disse? Não conseguia lembrar. A bota acertou sua bunda outra vez. Lee gritou e baixou o rosto de volta para o chão. "Saia daí, moça, ou eu vou abrir a cabeça dele. Eu tô sem escolha aqui." Quando ela falou de novo, estava mais perto. Sua voz vacilava, mas já pendia para a indignação. "Por que você fez isso? Não precisava fazer isso." "Eu liguei para a polícia do meu celular", falou o homem parado em cima dele. "Tinha um policial perto do quilômetro 200. Então nós temos 10 minutos, talvez um pouco menos. Senhor Lee, é você ou ela que está com a chave do carro?" Lee teve que pensar para responder. "Ela", disse ele por fim. "Ela falou que eu estava bêbado demais para dirigir." "Está certo. Ellen, vá lá para fora. Pegue o Chrysler e saia daqui. Não pare até chegar em Lake City. E se você tiver nessa cabeça o cérebro que Deus deu a um pato, também não vai voltar quando chegar lá." "Não, eu não vou deixar ele com você. Eu não vou deixar ele com você." Agora ela soava bastante irritada. "Não com você carregando essa coisa na mão." "Ah, vai sim. Vai agora mesmo. Ou então eu arrebento ele. E feio." Seu malvado. Seu malvado." O homem riu. E o som assustou mais Lee do que a voz falada do sujeito. "Eu vou contar até 30. Se você não estiver saindo do posto rumo ao sul até eu acabar, eu arranco a cabeça dele de cima dos ombros. Eu vou fazer de conta que ela é uma bola de golfe." "Mas você não pode." "Faça isso, Ellie. Faça isso, querida." "Você ouviu", disse o homem. "Seu ursão de pelúcia quer que você vá. Se quiser deixá-lo acabar de te cobrir de porrada amanhã à noite, e o bebê também, pouco me importa. Mas vai ser amanhã. Não vai ser aqui. E não comigo. Eu não vou estar perto. Mas agora eu já acabei o que eu tinha que fazer com você. Então coloque esse rabo para andar, sua idiota." Essa foi uma ordem que ela entendeu, dada em uma linguagem que ela conhecia. E Lee viu suas pernas nuas e sandálias cruzarem o seu campo de visão rebaixado. O homem que o passara para trás começou a contar em voz alta. 1, 2, 3, 4... "Rápido, porra!" gritou Lee, e a bota atingiu seu traseiro, mas de leve daquela vez, dando-lhe uma balançada em vez de um chute. Enquanto isso... Uau, 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 uau! Noite adentro. "Coloque esse rabo para andar!" Diante dessas palavras, suas sandálias começaram a correr. Sua sombra correu atrás delas.
O homem tinha chegado a 20 quando o motorzinho da máquina de costura do Chrysler deu partida. E a 30 quando Lee viu seus faróis traseiros dando ré pelo estacionamento. Lee esperou que o homem começasse a bater e ficou aliviado quando ele não fez isso. Em seguida, o Chrysler pôs-se a descer a pista de saída e o som do motor começou a desaparecer. E então o homem parado em cima dele falou com uma espécie de perplexidade. Agora, disse o homem que o passara para trás, o que eu vou fazer com você? Não me machuque, disse Lee. Não me machuque, moço. Assim que os faróis traseiros sumiram de vista, Harding trocou a chave de roda de mão. Suas palmas estavam suadas e ele quase o deixou cair. Isso teria sido ruim. A chave de roda teria feito um barulho alto ao bater no chão e Lee se teria levantado num piscar de olhos. Ele não era tão grande quanto Dijkstra imaginara, mas era perigoso. Já havia provado isso. Sei, perigoso para mulheres grávidas. Mas não era assim que devia pensar. Se o velho Lee se levantasse, aquele se tornaria um jogo totalmente diferente. Conseguia sentir Dijkstra tentando voltar, querendo discutir essa e talvez outras questões. Harding o afastou para longe. Aquela não era a hora ou lugar para um professor universitário de inglês. E agora? O que eu vou fazer com você? Disse ele, perguntando com uma perplexidade sincera. Não me machuca, cara. Não me machuca. Falou o homem no chão. Ele usava óculos. Essa foi uma grande surpresa. Nem Harding nem Dijkstra tinham de maneira alguma visualizado aquele homem de óculos. Não me machuca, moço. Já sei. Dijkstra teria dito, tive uma ideia. Tire os seus óculos e coloque-os do seu lado. Mas por quê? Guarde a saliva e obedeça. Lee, que usava uma leves desbotada e uma camisa de botão, àquela altura puxada de dentro da calça de trás e pendendo sobre seu traseiro, começou a tirar seus óculos de armação de metal com a mão direita. Não, tira com a outra mão. Mas por quê? Não me faça perguntas. Apenas obedeça. Tire os óculos com a mão esquerda. Lee tirou os óculos estranhamente delicados e os colocou no chão. Harding pisou neles na mesma hora, com o salto de uma das botas. Ouviu-se um pequeno estalo e o estilhaçar delicioso de vidro. Mas por que você fez isso? Por que você acha? Está com uma arma ou coisa parecida? Não, pelo amor de Deus, não! E Harding acreditava nele. Se tivesse, seria uma arma de caça no porta-malas do Chrysler. Mas achava que até isso era difícil. Parado diante do banheiro feminino, Dijkstra havia imaginado um peão de obra enorme. Aquele cara parecia um contador que malhava 3 vezes por semana na academia. Acho que eu vou voltar para o meu carro agora, falou Harding. Desligar o alarme e dar o fora daqui. Tá bom. Por que você não faz isso? Harding voltou a colocar o pé sobre a bunda do homem num gesto de advertência. Dessa vez balançando-o de um lado para o outro, de forma um pouco mais brusca. Por que você não cala a boca? O que acha que estava fazendo lá dentro com ela, afinal? Eu estava ensinando a porra de uma lição para aquela... Harding o chutou no quadril com quase toda a força que tinha, contendo-se um pouco no último segundo. Mas só um pouco. Lee gritou de dor e medo. Harding ficou espantado com o que havia acabado de fazer e com a maneira como fizera, totalmente sem pensar. O que o espantava ainda mais era o fato de querer fazer de novo, só que com mais força. Ele gostou daquele grito de dor e medo. Poderia ouvi-lo de novo, sem problemas. E então, o quanto ele era diferente de Lee, da latrina, caído ali com a sombra do hall de entrada correndo pelas suas costas em uma diagonal negra como piche.
Ele não era muito diferente ao que parecia. Mas e daí? Aquela era uma pergunta chata, que dava pano demais para manga. Outra muito mais interessante lhe veio à cabeça. O quão forte ele poderia chutar o velho Li na orelha esquerda, sem sacrificar a precisão em prol da força. Bem no meio da orelha. Papum! Ele também se perguntava que tipo de som faria aquilo. Seu palpite era de que seria um som satisfatório. É claro que ele poderia matar um homem ao fazer aquilo. Mas qual seria a gravidade dessa perda para o mundo? E quem jamais saberia? Ellen? Grande bosta, Ellen. É melhor calar a boca, companheiro. Essa seria a melhor maneira de agir no momento. Simplesmente calar a boca. E quando o policial chegar aqui, você pode contar a ele qualquer merda que quiser. Por que você não vai embora? Vai embora e me deixa em paz. Você já quebrou meus óculos. Já não tá de bom tamanho. Não, falou Harding com sinceridade. Ele pensou por um segundo. Quer saber de uma coisa? Lee não perguntou o que era. Eu vou bem andar lentamente até meu carro. Se quiser, levante e venha atrás de mim. A gente resolve isso cara a cara. Tá, eu sei. Lee soltou uma risada lacrimosa. Eu não consigo ver a porra nenhuma sem os meus óculos. Harding empurrou o seu para cima, sob o nariz. Não sentia mais vontade de mijar. Que coisa estranha. Olhe para você, disse ele. Olhe só para você. Lee deve ter escutado alguma coisa na sua voz, pois Harding notou que ele começava a tremer sob o luar prateado. Porém, não disse nada, o que era provavelmente sensato diante das circunstâncias. E o homem parado em cima dele, que nunca tinha entrado em uma briga antes na vida, nem quando cursava o ensino médio, nem durante o fundamental, compreendeu que aquilo tinha de fato acabado. Se Lee tivesse uma arma, talvez tentasse acertá-lo pelas costas enquanto ele estivesse indo embora, mas caso contrário, não faria nada. Lee estava... Qual era mesmo a palavra? Subjugado. O velho Lee estava subjugado. Harding teve um lampejo de inspiração. Eu anotei o número da sua placa, disse ele. Eu sei o nome de vocês, o seu e o dela. Estarei de olho no jornal, seu babaca. Nada vindo de Lee. Ele ficou apenas deitado de barriga para baixo, com seus óculos quebrados, cintilando sob o luar. Boa noite, babaca, falou Harding. Ele andou até o estacionamento e saiu guiando dali. Shane em um Jaguar. Ele se sentiu bem por uns 15 minutos, talvez 10. Tempo bastante para ver se tinha algo de interessante no rádio e então decidir colocar o disco da Lucinda Williams no CD player. E então, de repente, seu estômago estava na garganta. Estava cheio do frango com batata que tinha comido no Potts Gold. Ele parou no acostamento, estacionou o Jaguar, começou a sair e então se deu conta de que não havia tempo para aquilo. Apenas se inclinou para fora com o cinto de segurança ainda preso e vomitou no asfalto ao lado da porta do motorista. Seus dentes batiam uns nos outros. Faróis surgiram e desligaram na direção dele. Eles desaceleraram. Dijkstra primeiro achou que fosse um policial. Finalmente um policial. Eles sempre apareciam quando você não precisava, quando não os queria. Segundo o palpite, uma certeza fria, na verdade, era que se tratava do Chrysler. Ellen no volante, Lee no banco de carona, agora ele próprio com uma chave de roda no colo. Porém era apenas um Dodge velho, cheio de moleques. Um deles, um garoto com cara de idiota e provavelmente ruivo, botou o rosto cheio de espinha, do tamanho de uma lua, para fora da janela e gritou: "Vomita no pé!" Isso foi seguido de gargalhadas, e o carro acelerou estrada fora. Dijkstra fechou a porta do motorista, recostou a cabeça, fechou os olhos e esperou a tremedeira diminuir. Depois de algum tempo,
ela diminuiu e o seu estômago sossegou. Ele percebeu que estava com muita vontade de mijar de novo e interpretou isso como um bom sinal. E então pensou na vontade que teve de chutar Lili na orelha. Com quanta força? Que som faria? E tentou forçar sua mente em outra direção. Pensar sobre como quis fazer aquilo e como ele ficou enjoado de novo. E foi então que sua mente, que em geral o obedecia, se voltou para o comandante daquela base de mísseis, lá em Lonesome Crow, Dakota do Norte. Ou talvez fosse em Dead Wolf, em Montana, o que estava enlouquecendo em segredo, vendo terroristas atrás de cada moita, empilhando panfletos mal escritos no armário, passando madrugadas a fio diante da tela do computador, explorando os becos paranoicos da internet. E talvez o cão estivesse a caminho da Califórnia para fazer um serviço, de carro em vez de avião, porque está com algumas armas especiais no porta-malas do seu Plymouth Roadrunner, e então o carro enguiça. Certo, aquilo era bom. Ou poderia ficar se burilasse um pouco mais. E ele ainda tinha achado não haver lugar para o seu matador na imensidão vazia do coração da América. Mas isso era apenas pensar pequeno, não é mesmo? Porque, dependendo da situação, qualquer um poderia acabar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. A tremedeira passou. Dijkstra voltou a ligar o motor do Jaguar e pegou a estrada. Em Lake City, encontrou um posto de gasolina com loja de conveniência 24 horas e parou nele para esvaziar a bexiga e encher o tanque. Depois de correr os olhos, é claro, pelo posto e pelas 4 bombas de gasolina em busca do Chrysler e não vê-lo. E então dirigiu o resto do caminho, com seus pensamentos em Rick Hardin, e entrou em sua casa de John Dijkstra em frente ao canal. Ele sempre ligava o alarme contra ladrões antes de sair. Era a coisa mais prudente a fazer. E o desligou antes de acioná-lo novamente para o resto da noite. E fim do conto. Olá, meus amigos, tudo bem? Primeiro, eu quero falar do conto. Do Stephen King não tem muito o que falar, né? Simplesmente um dos maiores escritores de horror, terror da atualidade. O maior vivo, na minha opinião, humilde. Tem alguns que gostam muito da Tabata, até do filho dele, mas eu prefiro o pai. Sou mais tradicional. Bom, inclusive eu estou lendo agora a biografia dele, é bem interessante. Realmente é fora de série, né? Bom, vamos falar aqui primeiro o que é realidade e o que é ficção. Eu já estou nesse assunto há alguns dias com vocês e fico alarmado que tem muita gente que mistura muito isso, leva isso para a vida real e transforma isso em discurso. Por exemplo, o cara vai lá, assiste um filme do Batman, que ele vai lá e soca os ladrões, ou assiste um filme do Steven Seagal, ou até mais antigo. O cara que ia dormir no domingo à noite e achava essencial assistir aquele Desejo de Matar com o Charles Bronson antes de encarar uma segunda-feira cheia de desafios, cheia de humilhações muitas vezes no serviço e tal. E ele se via na pele do Charles Bronson. Eu acho isso fantástico, desde que você saiba que aquilo, o Charles Bronson não era assim. Ele era um ator, é uma história, viu, gente? Isso aqui é brincadeirinha. Ele não saía matando todo mundo, senão ele já estaria no corredor da morte lá nos Estados Unidos. Não existe isso, tá? Isso é historinha, é muito legal, adoro. Cenas de luta, Batman, Steven Seagal, Chuck Norris, Sylvester Stallone. É muito bom, porque são alegorias. É em cima dessas histórias que a gente não faz de conta. E aí eu até, no meu Instagram, falei sobre os 7 passeios pelo bosque da ficção, do Humberto Eco, o escritor do Nome da Rosa. Realmente você tem que fazer um trato com o escritor para que aquilo possa ser realidade
uma realidade plausível dentro da história que você está acompanhando. Por exemplo, não dá para a gente acompanhar Alice no País das Maravilhas se nós não, por um momento apenas ali, dentro daquela história, nós não fingíssemos acreditar que um coelho possa falar. A gente não passa a acreditar que todos os coelhos, a partir de então, possam falar. É só naquele momento. E dentro do livro. Se eu estou lendo Alice e fiz um pacto com o escritor de que eu acredito que o coelho possa falar. Só que ali no quarto onde eu estou lendo o livro, passa um coelho de verdade e começa a falar, o pacto acaba imediatamente, porque eu sei o que é real e o que é ficção. Só que muitas pessoas, infelizmente, andam misturando ficção, o que é muito legal, um personagem canastrão, que mata todo mundo, Charles Bronson, Wolverine, bababá. Isso na vida real, será que não seria legal esse personagem canastrão? E acabam trazendo certos gostos que são muito legais na ficção para a vida real. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho aqui um personagem muito bem criado pelo Stephen King, que é o Dijkstra, só que ele fala logo no começo ali, Ele fala alguma coisa sobre o Hadin, mas a gente não entendeu direito no começo. Quem é esse Hadin? Ele é escritor. Bom, se ele é escritor, deve ser algum personagem. Não, era uma segunda personalidade do Dijkstra, Ele fala que, seria bom se o cão existisse. O cão é o personagem, que ele está criando uma história, Mas, quando ele vê, o médico virou o monstro, o Dijkstra virou o Hadin, e a gente não sabe ao certo quem é esse Hadin. Ele fala alguma coisa aqui, mas possivelmente a gente consegue chegar a essa resposta de que é uma segunda personalidade que ele estava escondendo. E aí, se a gente voltar no começo do conto, ele se pergunta qual é a importância disso tudo. A importância toda de Rick Hadin ou John Dijkstra. Será que não é só uma armação? Não é a mesma pessoa? Como é que eu preciso fazer o Clark Kent trocando de roupa na cabine telefônica? Então você já percebe que há duas personalidades aqui, assim como há do Clark Kent, embora seja um pouco mais acentuado no caso do Bruce Banner ou do Bruce Wayne com o Batman, De toda forma, há essas duas personalidades aí. E ele eu vou ter que ouvir de novo esse conto do começo para a gente entender. E você, o que achou? Você gostou da história? Eu, sinceramente, achei... Eu adoro a ambientação de uma parada no meio da estrada. Já escrevi sobre isso. Gostaria de escrever... Já escrevi mais de uma vez sobre isso. Na Funerária do Rock 1, há uma parada logo no começo da narrativa, na beira de estrada, onde ocorre ali uma situação muito aterradora. Na Funerária 2 também há uma parada na beira da estrada. E no conto que eu acabei de lançar essa semana, relancei o conto O Lobisomem e a Mulher Torta. Se você gostou da ambientação, dessa coisa de horror na estrada, algo que pode acontecer assim, inesperadamente, ouça também o conto que esse seu narrador escreveu, chamado Lobisomem e a Mulher Torta. Eu quero que você tenha uma ótima semana e até a próxima.